Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos iniciar a aula de número 29, de Ciência do Solo, do curso técnico em agropecuário subsequente do Instituto Federal de Brasília, campus Planaltina. Na aula anterior, nós falamos sobre acidez, falamos sobre calagem, características do calcário, PRNT do calcário, em que condições, quais são os problemas provocados pela acidez do solo. Então, o que é necessário para se elevar o pH do solo, diminuir a acidez, neutralizar o alumínio tóxico. Então, é necessário fazer a calagem. Essa calagem utiliza os materiais calcários. Uma das qualidades do material calcário é PRNT. Então, nós vimos isso na aula passada. Agora é o seguinte, qual é a quantidade calcária a ser utilizada? Qual a metodologia que nós vamos utilizar para recomendar calcário? Então, existem várias metodologias de recomendação de calcário. O Brasil, que é um país que tem tradição em pesquisa agropecuária, ela desenvolveu em vários estados várias metodologias. Nós vamos utilizar aqui algumas metodologias que são bastante utilizadas, né? E pode diferir das metodologias, pode diferir de alguns estados, né? Então, determinação, nessa aula de número 29, nós vamos estudar determinação da necessidade de calagem dos solos, metodologia de recomendação de calagem, método alumínio, cálcio, magnésio trocáveis. Então, vamos ver nessa aula de número 29 o método do alumínio, cálcio, magnésio trocáveis, e na aula de número 30 vamos falar sobre o método da saturação por base. Então, determinação da necessidade de calagem dos solos. Então, para a determinação da quantidade de corretivo a ser aplicada, existem diferentes métodos, né? Existem diferentes métodos, né? Então, nós vamos utilizar o método do alumínio, cálcio, magnésio trocáveis e vamos utilizar a fórmula da Comissão de Fertilidade do Solo do Estado de Minas Gerais, né? E existe também o método da saturação por base, que vamos ver na nossa aula de número 30. Método do alumínio, cálcio, magnésio trocáveis. Então, o próprio nome do método, ele já diz qual é o princípio desse método. O princípio desse método qual é? Neutralizar o alumínio tóxico, fornecer quantidade de cálcio e magnésio suficiente para suprir a necessidade das culturas, né? Ao aplicar calcário, baseado nesse método, então você eleva o pH, diminui a acidez, neutraliza o alumínio tóxico, fornece cálcio e magnésio, né? Então, obviamente, neste método leva-se em consideração não somente a correção do alumínio trocável, mas também o fornecimento do cálcio e do magnésio. Nas aulas apresentaremos duas maneiras de se utilizar esse método. Fórmula, na verdade, esse método, né, a Embrapa Cerrados modificou esse método. Lá na apostila tem duas maneiras de se utilizar esse método. Aqui na nossa aula vamos utilizar somente a fórmula da Comissão de Fertilidade do Solo do Estado de Minas Gerais. Esse método ele é bem descrito aqui nesse livro. Esse livro está disponível na internet e também está disponível no material que foi enviado para vocês, né? Então, ele está lá no Drive, que trata dos materiais didáticos disponíveis para vocês. Nesse livro tem esse método e tem as tabelas também de recomendação de adubação para as culturas, né? Então, necessidade de calagem, método do alumínio, cálcio, magnésio trocáveis, né? Fórmula da Comissão de Fertilidade do Solo, Estado de Minas Gerais. Esse método, necessidade de calagem, pelo esse método, a necessidade de calagem em toneladas por hectare vai ser Y vezes o alumínio, mais X menos cálcio mais magnésio, vezes 100 dividido pelo PRNT. Então, por esse método, então, olha só, nesse método existem alguns elementos que nós já conhecemos. Alumínio nós conhecemos, cálcio e magnésio nós conhecemos. É o alumínio, cálcio e magnésio que tem lá no resultado da análise de solo. Nós já utilizamos esse alumínio, cálcio e magnésio para calcular a CTC total, CTC efetiva, soma de bases, né? Nós já utilizamos, então eles são velhos conhecidos. PRNT também nós conhecemos, né? O PRNT é o poder relativo de neutralização total do calcário. É um valor em porcentagem que mostra a qualidade do calcário. Quanto maior o valor do PRNT do calcário, maior a sua qualidade. Nesse PRNT está incluída a granulometria do calcário e a capacidade reativa desse calcário, que está relacionada aos teores de carbonato de cálcio e carbonato de magnésio. Então, nós conhecemos alumínio, conhecemos cálcio, conhecemos magnésio, conhecemos o PRNT. Nessa fórmula, alumínio, cálcio e magnésio, eles são dados em centimol por decímetro cúbico. PRNT em porcentagem. Agora, o Y, esse valor de Y, o que é o Y?
Então, Y é uma variável que ocorre em função da textura do solo. O Y pode ser 1, pode ser 2 e pode ser 3. Quando é que o Y é igual a 1? Y é igual a 1 quando o solo é arenoso. E quando é que o solo é arenoso? Quando ele tem menos de 15% de argila. Y é igual a 2 quando o solo apresenta textura média. E quando é que o solo apresenta textura média? Teor de argila entre 15% e 35%. E o Y pode ser igual a 3. Quando é que o Y é igual a 3? Quando o solo é argiloso, mais que 35% de argila. Ok? Então, o Y ele pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3. O X é uma variável que depende das exigências das culturas, né? Esse X nós observamos nas tabelas, né? Existem tabelas onde você consulta para cada uma das culturas. Cultura do milho, cultura do feijão, cultura do arroz, cultura do trigo tem um determinado valor de X. Só alguns exemplos aqui. X é igual a 1 para a cultura do eucalipto, então culturas menos exigentes. X é igual a 2 para a maioria das culturas. X é igual a 3 para o cafeeiro e outras culturas exigentes em cálcio e magnésio. Alumínio, cálcio e magnésio trocáveis, o valor é em centimol por decímetro cúbico. PRNT em porcentagem. Fazendo esse cálculo aqui, nós vamos ter a necessidade de calcário em toneladas por hectare. Então, aqui, ó, o valor de X nas tabelas, né? Por exemplo, o trigo tem um valor de 2,5, né? O valor de X para trigo, 2,5. Então, nós consultamos tabelas para encontrar o valor de X. E o Y depende da textura do solo. Por isso, né? Por isso que é importante, quando vai se fazer análise de solo, você pedir para que se faça análise textural do solo, e a análise do solo é importante também que tenha os teores de matéria orgânica. Agora, o seguinte, quando você utiliza essa fórmula completa, quando os valores de cálcio e magnésio for maior que X, o que você faz quando os teores de cálcio e magnésio for maior que X? Por exemplo, ó, quando cálcio e magnésio for maior que X, aqui nós vamos ter um número negativo. Por exemplo, ó, X é igual a 2, cálcio 3,2, magnésio 1,5. Então, X menos cálcio mais magnésio, o que é que vai acontecer? Então, utilizando essa parte aqui da fórmula, nós vamos ter 2 menos cálcio mais magnésio. 2 menos 3,2 mais 1,5. Então, vai dar 2 menos 4,7. Então, nós vamos ter aqui, ó, quando o cálcio mais magnésio aqui, ó, for maior que X, cálcio mais magnésio aqui, ó, deu 4,7, ele é maior que X. Nessa condição, nós vamos ter um número negativo. O que esse número negativo aqui representa? Esse número negativo aqui representa o seguinte, significa que aquele solo já tem cálcio e magnésio suficiente para suprir a necessidade da planta. Portanto, ao utilizar essa fórmula, nós vamos utilizar apenas parte da fórmula. Nós vamos eliminar essa parte da fórmula. Eliminando essa parte da fórmula, nós vamos ter apenas aqui, ó, necessidade de calagem vai ser Y vezes alumínio vezes 100 dividido pelo PRNT. Então, quando nós tivermos essa condição, cálcio mais magnésio maior que X, nós utilizamos apenas essa parte da fórmula, Y vezes alumínio vezes 100 dividido pelo PRNT. Y depende da textura do solo, valor de alumínio do solo, PRNT do solo. Agora vamos usar um exemplo. Ó, um exemplo, então você tem o resultado da análise do solo, nesse resultado da análise do solo você tem o teor de argila, você tem os teores de alumínio, os teores de cálcio, magnésio e o PRNT do calcário. Qual é a fórmula que nós vamos utilizar? Então, sabemos aqui que a cultura é a cultura do milho. Então, X é igual a 2. Qual o valor de cálcio mais magnésio? 0,17 mais 0,10. 0,17 mais 0,10, 0. Ó, 0,17 mais 0,10 daria aqui 0,27, né? 0,17 mais 0,10, 0,27. 0,27 é menor que 2, né? 0,27 é menor que 2. Então, nesse caso, como cálcio mais magnésio é menor que 2, nós vamos utilizar a fórmula completa, Y vezes alumínio mais X menos cálcio mais magnésio vezes 100 dividido pelo PRNT. É muito interessante quando você for fazer qualquer tipo de cálculo que envolva fórmulas, que você escreva a fórmula, você fale essa fórmula oralmente, necessidade de calagem, é igual a Y vezes alumínio mais X menos cálcio mais magnésio vezes 100 do PRNT. Então, é importante que você escreva, é importante que você fale, para você ir gravando essa fórmula, para que você se familiarize com a fórmula e fica muito mais fácil para você estudar, muito mais fácil para você atuar também como profissional. Então, nesse caso aqui, cálcio mais magnésio é menor que X, vai dar 0,27. Então, nós vamos utilizar a fórmula completa.
Y. Qual o valor de Y que nós vamos utilizar nessa fórmula? Y depende da textura do solo. Y é igual a 1 para solos com menos de 15% de argila. Y é igual a 2 para solos entre 15% e 35% de argila. E Y é igual a 3 para solos com mais de 35% de argila. Então, esse solo aqui tem mais de 35% de argila, portanto, o Y vai ser igual a 3, tá certo? Y é igual a 3. Então, utilizando a fórmula, vou substituir aqui na fórmula. Então, Y é 3. Então, nós substituímos aqui na fórmula 3. Alumínio, qual o valor de alumínio? 1,66. Substituindo na fórmula aqui, o valor de alumínio, 1,66. X é um valor que depende da cultura. Cultura do milho, X é igual a 2. Então, nós colocamos 2 aqui. Cálcio. Cálcio é o valor de cálcio no resultado da análise solo é 0,17. Então, nós colocamos aqui o valor de cálcio 0,17. Valor de magnésio 0,10. Então, nós colocamos aqui na fórmula 0,10. Vezes 100 dividido pelo PNT. PNT é 85,47. Então, 85,47. Nós não colocamos aqui o sinal de porcentagem. Veja bem que nós não colocamos aqui o sinal de porcentagem, muito menos quando vamos fazer o cálculo, nós não teclamos o valor de porcentagem da calculadora. Por quê? Porque dá erro. Assim como esse 100 aqui, ó, ele está sem porcentagem aqui, tá? Senão dá erro. Então, utilizando essa metodologia, essa fórmula aqui, o que nós fazemos? Então, primeiro resolvemos aquilo que está entre parênteses, depois aquilo que estiver em colchetes e aquilo que estiver entre chaves. Quem esqueceu essa matemática lá do ensino fundamental, é muito importante que façam uma revisão dessa matemática do ensino fundamental. Trabalhar com números decimais, trabalhar com equações que envolvem parênteses, colchetes e chaves. Então, é muito importante fazer essa revisão. Então, primeiro resolvemos aquilo que está entre parênteses. Então, nós temos um cálculo a ser feito aqui, ó, 3 vezes 1,66, 4,98, mais 2. O 2 aqui, eu não tenho nada que fazer com esse 2, então a gente repete esse 2. Tenho aqui uma operação entre parênteses, então 0,17 mais 0,10, 0,27. Então, faço essa operação. Vezes 100 dividido pelo PRNT. Esse cálculo aqui, eu sempre deixo ele para o final, para quê? Para não ter que fazer 2 arredondamentos. Eu faço um único arredondamento aqui no final. Vou dar seguimento ao meu cálculo, 4,98. Eu não tenho nada que fazer com esse 4,98. O que a gente faz? Repete ele. Mais 2 menos 0,27, 1,73. Vezes 100 dividido pelo PRNT. Próximo procedimento, fazer essa soma aqui, ó, a soma que está entre chaves. Então, 4,98 mais 1,73 dá 6,71. Vezes 100 dividido pelo PRNT. Então, 6,71, aí você pode fazer esse cálculo direto que envolve multiplicação e divisão. Então, 6,71 vezes 100 é igual, dividido por 85,47. Nós vamos ter 7,850, né? 7,850 é a mesma coisa, 7,85 toneladas de calcário por hectare. Observe que os valores de cálcio, magnésio e alumínio estão em centimol. PRNT em porcentagem. Ao fazer esse cálculo, o resultado final já dá em toneladas por hectare. Esse cálculo já dá em toneladas por hectare. Muito bem. Vamos fazer outro exemplo. Vamos fazer um outro exemplo. Nesse outro exemplo, também estamos utilizando a cultura do milho. Na cultura do milho, X é igual a 2. Teor de argila, teor de alumínio, teor de cálcio, teor de magnésio, PRNT do calcário. Qual é a fórmula que nós vamos utilizar? Então, se é a fórmula completa ou a fórmula reduzida. Então, temos que ver se cálcio mais magnésio é maior que X. X é igual a 2. Ó, cálcio mais magnésio, 3,20 mais 1,94. Então, cálcio mais magnésio, 5,14. Então, cálcio mais magnésio é maior que 2, maior que X. Portanto, nós vamos utilizar... Então, nós vamos utilizar a fórmula reduzida, né? Cálcio mais magnésio é maior que 2. Vamos utilizar a fórmula reduzida. Y vezes alumínio vezes 100 dividido pelo PRNT. Ok? Utilizando a fórmula reduzida, portanto, porque cálcio mais magnésio é maior que 2. Vamos utilizar a fórmula reduzida. O que significa isso? Significa que o solo já tem cálcio e magnésio suficiente para as necessidades das culturas.
Então, nós vamos colocar cálcio e magnésio apenas para neutralizar o alumínio. Então, Y. Y pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3. Y aqui vai ser igual a 3, porque o solo é argiloso, mais de 35% de argila, né? Então, Y é igual a 3 porque o solo é argiloso. Então, mais de 35% de argila. Então, necessidade de escalagem vai ser 3 vezes o valor de alumínio, 0,22, vezes 100 dividido pelo valor do PRNT, 7692. Então, esse cálculo nós podemos fazer direto. É um cálculo que envolve apenas multiplicação e divisão. Então, vai ser 3 vezes 0,22 vezes 100 dividido por 76,92. 0,858 toneladas por hectare. 0,858 toneladas por hectare. Como nós estamos utilizando apenas 2 casas decimais, nós vamos arredondar essa segunda casa decimal. Como é que faz o arredondamento? No nosso caso aqui, nós queremos arredondar a segunda casa decimal. Então, temos que observar a terceira casa decimal. Se a terceira casa decimal for menor que 5, nós deixamos a segunda casa do mesmo jeito. Quando a terceira casa for maior que 5, nós arredondamos para mais. Então, aqui, ó, necessidade de calagem, 0,85. Terceira casa é maior que 5, nós vamos arredondar para mais, 0,86. Então, 0,86 toneladas por hectare. Sabendo que 1 tonelada equivale a 1.000 quilos, se nós multiplicarmos esse valor por 1.000, nós vamos saber qual é o valor em quilos. Então, 0,86 multiplicado por 1.000, nós vamos ter 860 quilos de calcário a ser aplicado em 1 hectare. 1 hectare é 10.000 metros quadrados. Tá? Muito bem. Então, nesse caso, utilizamos apenas parte da fórmula, porque cálcio mais magnésio é maior que 2, maior que X no caso. Né? Utilizando aí um terceiro exemplo. Nesse terceiro exemplo, nós temos teor de argila, teor de alumínio, teor de cálcio, teor de magnésio, PRNT do calcário. Nesse caso aqui, qual é a fórmula que nós vamos utilizar? Qual é a fórmula? Ó, cálcio mais magnésio, 0,20 mais 0,05. Então, cálcio mais magnésio vai dar quanto? 0,25. 0,25. 0,25 é menor que 2. Então, nesse caso, nós vamos utilizar cálcio mais magnésio é 0,25. 0,25 é menor que 2. Então, assim, nós vamos utilizar a fórmula completa. Para esse resultado da análise solo aqui, nós vamos utilizar a fórmula completa. Você escreve a fórmula completa e fala a fórmula completa para você ir gravando. Necessidade de calagem é Y vezes alumínio mais X menos cálcio mais magnésio vezes 100 dividido pelo PRNT. Nesse caso aqui, Y é igual a 1. Y pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3. Quando é que Y é igual a 1? Quando o teor de argila é menor que 15%. Então, nesse caso aqui, o teor de argila é menor que 15%. Aqui, esse 5 aqui está errado, né? Teor de argila é menor que 15%, então Y é igual a 1. Então, eu vou substituir na fórmula o Y1. Eu vou substituir na fórmula o alumínio. O alumínio é igual a 1. X. O X é igual a 2. Cultura do milho, X é igual a 2. O valor de cálcio, 0,20. Coloco 0,20 aqui. Teor de magnésio, 0,05. Coloco 0,05 aqui. Multiplica por 100, dividido por PRNT, 93,45. Então, essa é a fórmula. Primeiro resolvemos o que está entre parênteses, depois o que está entre colchetes, depois o que está entre chaves. Então, nós vamos resolvendo. Quando desaparece a chave, desaparece o colchete, desaparece o parênteses, desaparece as chaves, depois fica só, desaparece o parênteses, desaparece o colchete, e depois fazemos o último cálculo, aquele que está entre as chaves, né? Matemática do ensino fundamental. Vamos fazer uma revisão. Então, 1 vezes 1, já tem um cálculo para fazer entre parênteses aqui, ó. 1 vezes 1, 1. Mais 2, tem alguma coisa para fazer com esse 2? Não. Posso fazer esse cálculo aqui, 0,20 mais 0,05? Pode, porque ele está entre parênteses. Poderia fazer essa divisão aqui, mas não vou fazer, vou deixar para o final, por quê? Para que a gente possa ter apenas um arredondamento. Então, necessidade de calagem, 1 vezes 1 é igual a 1, mais 2, não vou fazer nada com esse 2, 0,20 mais 0,05 vai dar menos 0,25 vezes 100 dividido pelo PRNT. O que nós vamos fazer agora? Ó, com esse 1, tenho que fazer alguma coisa com esse 1? Não, vou ter que repetir ele. Posso fazer o cálculo que está entre colchetes? Pode. Então, nós vamos fazer esse cálculo.
2 menos 0,25 dá 1,75. Então, vai ser 1 mais 1,75 vezes 100 dividido por 93,45. 1 mais 1,75 vai dar 2,75 vezes 100 dividido por 93,45. Agora, posso fazer esse cálculo aqui. Então, vai ser 2,75 vezes 100 dividido por 93,45. 93,45. Então, nós vamos ter quantidade de calcário a ser utilizada por hectare, 2,942 toneladas de calcário a ser aplicado por hectare. Nós estamos arredondando aqui a segunda casa. Como a terceira casa é menor que 4, então nós não alteramos a segunda casa. Vai ficar 2,94 toneladas de calcário a ser aplicada em 1 hectare. Né? Então, essa é a metodologia do alumínio cálcio magnésio trocável. Tem que tomar muito cuidado com a utilização da vírgula. Então, a vírgula é utilizada para separar as casas decimais, né? A vírgula é utilizada para separar as decimais, né? E o ponto é utilizado para separar milhar. Então, tem que tomar cuidado. Então, se você vai utilizar 3 casas decimais, utilizou vírgula, quando for teclar na calculadora, você tem que teclar a vírgula e não o ponto da milhar, né? Na verdade, o ponto da milhar na calculadora não existe ponto da milhar na calculadora. O que existe na calculadora é um ponto e aquele ponto da calculadora é a vírgula. Então, tem que tomar muito cuidado, né? Tem que tomar muito cuidado quando você vai fazer esse cálculo. Quando você vai fazer esses cálculos aqui. Agora, uma coisa muito importante quando a gente utiliza essa metodologia é o seguinte, ó. Utilizando essa metodologia, quando é que não há necessidade de calagem? Quando é que não há necessidade de calagem utilizando o método alumínio cálcio magnésio trocável? Então, não há necessidade de calagem quando cálcio mais magnésio for maior que X, né? Então, nessa metodologia, não há necessidade de calagem quando cálcio magnésio for maior que X e o alumínio for 0 ou muito próximo de 0, tá? Então, quando o alumínio é 0, cálcio mais magnésio for maior que X, não há necessidade de calagem. Repetindo, quando o alumínio for próximo a 0, quando o cálcio e magnésio for maior que X, não se utiliza calcário utilizando a metodologia do alumínio cálcio magnésio trocável, ok? Então, assim nós terminamos essa aula, né, de recomendação de calagem utilizando o método alumínio cálcio magnésio trocável. Muito obrigado pela presença de vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite.